Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre o mandado de injunção. Bom, o mandado de injunção é o chamado remédio constitucional cabível para conferir a efetividade de um direito fundamental subjetivo cujo exercício foi impedido em razão da ausência de uma norma regulamentadora. A natureza jurídica processual, especificamente de remédio constitucional, é identificada a partir da instrumentalidade desse meio que visa garantir aí a tutela jurisdicional de um direito inviável em princípio. Embora exista divergência doutrinária quanto à origem histórica do mandado de injunção, ela teve uma influência direta da chamada injunction norte-americana, introduzida naquele país em 1980. Esse instituto admite formas da chamada prohibitory injunction, quando proíbe a prática violadora de um direito, impondo uma abstenção, ou do chamado mandatory injunction, quando determina a prática de algum ato sob pena de violação de direito por omissão. Enquanto a primeira aí guarda proximidade com o nosso mandado de segurança, a segunda teria originado um mandado de injunção pátrio. Ainda que a inspiração do mandado de injunção tenha sido estadunidense, é certo que a positivação do mecanismo no nosso ordenamento jurídico o transformou em uma ação nacional por excelência. De fato, esse instituto representou uma novidade na realidade constitucional após 88, já que não havia até então a previsão de algo similar em constituições anteriores. Então, de maneira sintomática, o mandado de injunção talvez estampe com maestria a virada do legislativo ao Estado constitucional, tá? De um Estado legislativo a um Estado constitucional. Como sustenta Daniel Rachem, no período anterior à Constituição de 88, o direito público ainda se ligava a uma perspectiva autoritária, que ignorava a força normativa dos direitos fundamentais. Então, no campo do direito constitucional e administrativo, isso se dava especialmente em face ao apego da lei formal, numa ótica de legalidade estrita que afastava a intervenção do Poder Judiciário como garantidor de direitos constitucionais. Até falamos disso no vídeo anterior sobre direito administrativo, do poder imperativo do Estado, especialmente para não se valer, não ser responsabilizado, por exemplo, quando cometia atos no âmbito da responsabilidade civil. Então, isso tem tudo a ver, o mandado de injunção, com o momento de quebra desse paradigma. Foi um dos momentos de quebra, melhor dizendo aí, desse paradigma estatal. No que diz respeito aí ao cabimento, o mandado de injunção serve para pedir a regulamentação de um direito prejudicado pela ausência desta regulamentação, que pode ser de maneira total ou parcial. A falta é total quando não foi publicada nenhuma lei, nenhuma norma que regulamente um determinado direito. Parcial, quando essa norma existe, mas ainda não é suficiente para garantir o exercício deste direito. O mandado de injunção, então, pode ser usado para algumas situações descritas na lei. Essa ação pode ser utilizada para tratar, por exemplo, de direitos referentes à cidadania, direitos referentes à nacionalidade e questões de soberania. Dentro do mandado de injunção, a Lei 13.300 de 2016 explica a sua função e sua aplicação. No artigo 2º, assim diz: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, além das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Regulamentação de um direito que já existe. Em alguns casos, a Constituição prevê direitos que são determinados de maneira genérica, ou seja, de maneira abrangente,
onde o direito é estabelecido, mas não são decididos detalhes sobre a sua aplicação. Então, para que um cidadão possa usufruir desse direito, é preciso que essas regras sejam instrumentalizadas, que elas existam, tá? Por exemplo, um determinado direito está previsto na Constituição, mas fica em falta detalhes sobre o funcionamento e como ter acesso a esse direito. Existe aí uma lacuna, entre aspas, desse direito. Então, para resolver isto, é preciso que seja publicada uma norma regulamentar que estabeleça alguns direitos, como requisitos necessários, o tempo previsto para solicitar esse direito e como fazer esse pedido, entre outros requisitos. Então, quem são os legitimados? Quem pode promover o mandado de injunção? Como autor, podem propor essa ação as pessoas físicas ou jurídicas que sejam titulares de um direito. Por sua vez, funciona como réu os órgãos que deveriam fazer a publicação dessa norma regulamentadora. E quais seriam aí os requisitos do mandado de injunção? Para que se possa ajuizar essa ação, é preciso observar os requisitos. Primeiro, o objeto dessa ação deve ser um direito já previsto constitucionalmente. Segundo, que não tem até então nenhuma norma publicada que regulamente, que instrumentalize o acesso a esse direito. E o que pode acontecer no final desse processo? Se a ação for julgada positivamente, o juiz deve determinar um prazo para que o órgão responsável tome as medidas e providências necessárias para criar e publicar a norma que regulamenta esse direito. Se a determinação, por sua vez, não for cumprida, o juiz deve determinar atos que garantam a instrumentalização desse direito, mesmo sem a publicação da norma. Vamos falar ainda sobre as modalidades do mandado de injunção. Ela pode acontecer tanto da forma individual quanto coletiva. Na individual, pode ser utilizado pela pessoa que se sinta prejudicada pela falta da regulamentação do direito. O indivíduo, então, que estiver impossibilitado de exercer esse direito, por não haver lei que o regulamente, pode propor a ação. Para isso, é importante que o direito esteja listado na lei do mandado de injunção e já tenha sido determinado pela Constituição Federal ou em outra legislação. Já o mandado de injunção coletivo pode ser proposto em algumas situações onde existe a ligação com a proteção do direito de algum grupo. Nessa situação, poderão ser propostos pela Defensoria Pública, nas situações em que o direito protegido seja referente aos cidadãos atendidos por este órgão ou para a proteção de direitos humanos, pelo Ministério Público, nos casos em que os direitos sejam relacionados com a proteção de interesses sociais, da democracia ou da própria ordem jurídica, os sindicatos, quando o direito é relacionado a pessoas sindicalizadas pertencentes a uma determinada categoria, partidos políticos, para a proteção de direitos dos membros deste partido que ajuizam o mandado. Para julgamento e proposição aí das ações do mandado de injunção, ela é pedida ao Supremo Tribunal Federal. Cabe a essas turmas o julgamento dos mandados de injunção, além de propor formas para a resolução desses mesmos mandados de injunção. O Supremo Tribunal Federal, então, pode decretar o poder responsável pela regularização desse direito e resolver esse problema, ou pode suprir essa omissão ao definir, enquanto o problema não for resolvido, a criação de uma norma específica que vai adotar outro modo de assegurar esse direito, como no exemplo dado anteriormente. Tem-se ainda a possibilidade de um mandado de injunção em nível estadual, desde que o mesmo esteja regulamentado na Constituição Estadual em questão, conforme pede o artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal. No caso do mandado de injunção em nível estadual, cabem aos órgãos colegiados dos estados julgar a procedência desse pedido. Por mais contraditório que possa parecer, somente no ano de 2016 o mandado de injunção ganhou aí os contornos próprios, a luz própria e que ele deveria ter desde o princípio. Antes disso,
o Supremo Tribunal Federal determinou lá em 1990 que os procedimentos do mandado de injunção deveriam seguir os mesmos do mandado de segurança. Nós veremos mais à frente que até hoje o mandado de segurança, em caráter residual, complementa o mandado de injunção. Então, perceba-se então a necessidade de aprimoramento que era necessária desde 90 e que só veio a de fato ser corrigida em 2016. Mas ainda assim, um tema tão relevante que não ficou esquecido e ganhou a lei própria em 2016. O que fala a Lei 13.300 de 2016? Ela estipula os trâmites do mandado de injunção e quem pode entrar aí com o pedido e como funciona todo esse processo. Foi nessa lei que se regulamentou a possibilidade do mandado de injunção coletivo, embora a Constituição não apresentasse essa possibilidade. Mas já era entendimento do STF que isso era possível, que era cabível. Um dos pontos mais importantes que a Lei 13.300 de 2016 trouxe é que o mandado de injunção garante a aplicação do direito subjetivo constitucional apenas às partes interessadas, com algumas ressalvas, conforme apresenta aí seu artigo 9º. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento de norma regulamentadora. Parágrafo 1º. Poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Parágrafo 2º. Transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Então perceba-se que, em princípio, a decisão do mandado de injunção ela é limitada às partes. E quando houver uma norma regulamentadora, essa decisão limitada pode vir a sofrer modulações. Entretanto, no outro caminho, essa decisão do mandado de injunção pode ser estendida a todos, até a edição de uma norma regulamentadora. Então perceba-se o poder elástico que se deu aí quando da apreciação do mandado de injunção e da eficácia de seus efeitos. Um objetivo claro de tentar se dar garantias e proteções legais àquelas classes de indivíduo que, por uma ausência de texto, uma ausência de sentido normativo, não tiveram acesso àquele direito inicialmente. Em caráter residual, a lei do mandado de segurança é aplicável ao mandado de injunção. E isso é estabelecido pela própria lei do mandado de segurança, no seu artigo 14, que assim diz: aplicam-se subsidiariamente ao mandado de injunção as normas do mandado de segurança, disciplinado pela Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, e do Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 5.869, de janeiro de 73, e pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015, observados seus artigos 1045 e 1046. Então, percebe-se aí que a lei, mesmo sendo específica, 13.300, ela não é suficiente para regulamentar o mandado de injunção, utilizando-se aí de caráter residual do Código de Processo Civil, tá certo? Uma ressalva aí que o Código de 73 foi revogado e por isso a menção aí aos artigos 1045 e 1046 do Código Novo, que fala das disposições transitórias, o período transitório já está no fim, já não acabou, e então não tem-se aí a aplicação mais do CPC de 73, só do de 2015. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu. Eu deixo aqui algumas fontes e links para você saber mais. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!